Começamos! Este é o Fio de Prosa, nosso podcast produzido pelo Núcleo de Integração Têxtil, o NIT, do Sinditêxtil São Paulo. E este é um programa feito para você, empresário do setor, colaborador, estudante, profissional, fornecedor, ou para você que é só um simpatizante da indústria têxtil de São Paulo ou do Brasil. Este programa é para você, onde a gente comenta as notícias que impactam o setor, aquelas que você já sabia ou aquelas que você não sabia. E tem também um pouquinho de papo furado. Eu sou a Lígia, gerente de comunicação do Sinditêxtil, sou uma mulher branca, loira, estou sempre com um sorriso aí no rosto. Pacheco, e você? Olá pessoal, muita satisfação estar conversando com vocês nesse nosso primeiro Fio de Prosa. Eu sou advogado, sou administrador de empresas, atual presidente do Sinditêxtil São Paulo e sou conselheiro da ABIT também, da Associação Brasileira de Indústria Têxtil e Confecção. Eu atuo no setor têxtil há 32 anos, numa centenária indústria têxtil daqui de São Paulo. Diferentemente da Lígia, eu não escondo a minha idade, eu tenho 56 anos. Eu não escondo. Tenho estatura mediana, cabelos já um pouco grisalhos, uma caricatura bem brasileira. Aí, Pacheco, então vamos dar um giro pelas notícias, mas antes a gente tem os nossos ilustríssimos convidados. Vamos apresentá-los ou vamos deixar eles se apresentar? A gente está aí com o João e com a Alexandra Fará, João Carlos Estiviano. João, se apresenta aí, vai. Boa tarde a todos, eu sou o João Estiviano, advogado de São Paulo, trabalho no segmento de reestruturação e recuperação de empresas há pelo menos 15 anos. Estamos juntos aí do Dr. Pacheco há pelo menos 10 assessorando e auxiliando no dia a dia. Não vou contar a idade, não vou contar a altura, mas tenho já uns certos cabelos brancos, fui pai de pandemia e sou um dos, acredito que ser uma raça em extinção, torcedores da Lusa, né? Apesar do meu time do coração ser efetivamente o São Paulo, mas a herança está na família e eu sempre tento carregar a Lusa comigo. Ok, João, faz uma autodescrição sua para o pessoal aí. Bom, gente, falando um pouquinho do resto, eu sou homem de estatura das mais baixas possíveis e vivo fantasiado de advogado com essa roupa arcaica e piegas que é o traje, mas a profissão demanda. Alexandra, querida, fala de você. Bom, eu estou falando aqui no interior de Minas Gerais. Eu tenho 1,80 m. Eu sou morena, tenho ascendência árabe, libanesa, como muita gente da indústria têxtil. Estou com um casaco de frio, desses de nylon, com um gorro. Nós sou jornalista, também. né? Essa falar, né, Lígia? Sou jornalista. Colega, né? Sou jornalista. E criadora, trabalho né? com moda desde 95. Antes eu fui jornalista de hard news. Eu tenho sempre apesar de eu ter trabalhado em Vogue, em revistas muito da moda, eu tenho sempre uma pegada mais de business e de tecnologia. E hoje em dia a gente não pode deixar de falar de sustentabilidade, qualquer que seja ela, mesmo que seja econômica, que é o nosso tema aqui hoje, né? Como se sustentar vivo economicamente, que eu acho que é o tema do mundo, né? Opa, sustentabilidade dentro de casa até, né? Opa! Isso aí. Bom, a gente fez aqui a nossa autodescrição, mas para você que consegue e que pode enxergar, a gente tá no YouTube, então se você quiser conhecer a gente, dá uma pesquisada em Fio de Prosa no YouTube, que a gente tá lá, esse programa tá lá gravadinho, ok? Bom, bora dar um giro aí, Pacheco. Eu separei algumas notícias aqui que a gente considerou que são as mais importantes que aconteceram aí nessa semana. Antes de tudo, queria primeiro falar aí, eu recebi os dados de fechamento do setor e eu queria que você comentasse. Quem me mandou aí foi o Haroldo, nosso economista. Dados do setor, olha só como que a gente fechou aí. De janeiro a abril, a produção têxtil cresceu quase 31% se comparada com janeiro a abril
do ano passado. Lembrando que ano passado foi janeiro até abril, né? Já tinha pandemia, não é isso? A base é deprimida. Então esse crescimento ele é meio exagerado. Se fosse em tempos normais, né? A gente estava soltando rojão, né? Seria maravilhoso, mas como a base comparativa é uma base deprimida, não dá para dizer que nós estamos vivendo um momento de alegria ou de recuperação total já, né? De recuperação total, não, estamos longe disso. O Brasil foi quase 31%, São Paulo foi 30,7%, a produção de vestuário foi um pouquinho menor, foi 27,6%, é a mesma coisa, né, comparado com esse período. Mas você vê que a produção da confecção está mais baixa, porque também tem aí a questão de escoamento de estoques e efeito de comércio fechado aí, em função da segunda onda que veio nesse começo de ano, né, da Covid. Sofreu mais, né, Pacheco? Sofreu, porque nós terminamos 2020 naquela expectativa de que a gente estava partindo para a retomada, né? Tanto você olha na curva de empregos, etc., tudo isso mostrava, mas na sequência veio essa segunda onda e tudo meio que se travou de novo, né? E uma segunda onda mais forte que demandou medidas mais rigorosas, enfim, uma preocupação maior de algo que ninguém esperava. Então isso foi muito difícil, mas estou bastante confiante agora com o movimento da vacina e as coisas começando a andar. É um movimento lento, poderia ser mais rápido, poderia, mas estamos aí, é o que tem para hoje, mas o que é importante é a resiliência que os nossos industriais, sejam eles do têxtil, da confecção, das matérias-primas e principalmente os varejistas, que são os nossos heróis, né? Nesse momento que estão conseguindo sobreviver. E a gente escuta cada história, né, Pacheco, esse período todo. Mas vamos falar uma coisa bacana aqui, a questão do emprego. De janeiro até abril, a gente gerou 42.518 vagas novas, né? E São Paulo gerou 7.023 vagas novas. Só que no ano passado, quando chegou em dezembro, o saldo tinha sido a demissão de 38 mil, né? Então, perdemos 38 mil o ano passado e agora a gente já chegou a 42, então recuperamos aí uns 4 mil, né, mais ou menos, se for fazer. O que tem de interessante aí, isso é muito efeito teve toda aquela perda, mas teve os programas de manutenção de emprego, etc., e também a necessidade de retomar. Muita gente ficou parada, teve escoamento de estoque de final de ano inevitável e teve que haver essa reposição de pessoal. Nosso setor responde muito rápido, né, à empregabilidade. É um setor que emprega 75% de mulheres e muita mão de obra do primeiro emprego. Hoje São Paulo é um centro de formação de costureiras, de tecelões, etc. Então, ele responde muito rápido, né? Gostaríamos que São Paulo tivesse num patamar melhor comparativamente a outros anos, mas infelizmente as questões tributárias aí, impostas aí, corte de aumento de carga tributária que se verificou no estado de São Paulo, a gente vê que São Paulo não está acompanhando, infelizmente, a retomada na mesma proporção que essa curva sempre seguia meio que paralela, né? E a gente vê que São Paulo está descolado nesse crescimento. Mas eu quero acreditar que 2022 vai ser um ano melhor para essa retomada, com uma visão mais ponderada em termos de política tributária para São Paulo, para que a gente volte a ter níveis de competitividade, voltando a representar 30% da produção de têxteis confeccionados do Brasil, posição essa que nós perdemos recentemente, infelizmente, mas vamos trabalhar para retomar. Perdemos para Santa Catarina, né, Pacheco? Mas aí a gente tem que entrar, a gente vai entrar numa outra seara aí, porque entra a guerra fiscal, daí a gente tem que fazer outro programa.
para falar disso é outro mas programa. Por enquanto, ok, deixa, eles estão comemorando. Já parece time de futebol. Parabéns, Santa Catarina. Eles sabem trabalhar. São Paulo também sabe trabalhar. Sim. Mas tem uma questão aí de descompasso em função de guerra fiscal que deixa não só São Paulo, como os outros entes da federação, muito descolado aí de Santa Catarina. Bom, falando rapidamente aqui, a importação já está voltando a crescer, a gente já cresceu 38%, a exportação a gente cresceu 20,73%, importação de vestuário em toneladas, né, em quantidade de roupa, ainda está um pouco abaixo, está 12% abaixo do que foi janeiro a maio do ano passado. E o IPCA geral de janeiro a maio bateu em 3,22%, mas o IPCA do vestuário ficou em 2%, abaixo do que o geral, e o IPP, que é o índice de preço do produtor, de janeiro a maio, bateu 15,81%. Aí que tá. É o impacto dos aumentos dos insumos. Exatamente. Né? Caixa de papelão, saco plástico, foi todo aquele desequilíbrio da cadeia que aconteceu o ano passado e ainda está acontecendo, e tem um descolamento muito, muito forte disso, e daí o IPP vai lá para cima mesmo, porque você não consegue repassar em preço, porque o mercado estava parado, está retomando, e se for aumentar preço, daí que você não vende mesmo, né? Mas tem esse aumento de custo que com certeza vai impactar muito no resultado das empresas no decorrer de 2021, porque essa absorção, teve a questão do câmbio também, esse câmbio na base de 5 ajuda a conter um pouco a importação, mas também importação de insumos, que a gente já nos produz mais no Brasil, alguns têm esses custos também relacionados ao câmbio. E a elevação das importações, tem muito de reposição de estoque também, em função do escoamento no final do ano, mas também comparativamente uma base deprimida do ano passado, né? E temos que ficar muito atentos aí à questão de movimentos de rebaixas tarifárias, etc. Às vezes dizem, o setor é protecionista. Não somos protecionistas, nós gostamos de isonomia competitiva. Me dá as mesmas condições, peça para os meus concorrentes da Ásia que tenham as mesmas condições, o mesmo compliance ambiental, o mesmo compliance trabalhista, o mesmo compliance tributário, daí a gente topa concorrer, né? Então tem que se tomar muito cuidado com esse tema. Você tocou nesse tema aí de exportação, importação e tarifa. Então você sabe que essa semana um dos destaques que eu estou trazendo aqui para o nosso bate-papo é justamente a proposta aí do governo de redução de tarifa externa comum, né? Inclusive já abarcando aí o Mercosul, né? E que as entidades aí, o setor têxtil junto, tá pedindo para não fazer, né? A coisa tem que ter, as coisas têm que caminhar paralelamente. Não basta você baixar a alíquota de importação e não dar um ambiente de competição, né? Um ambiente sadio de competição, né? Existe um custo Brasil, que todo mundo está cansado de ouvir falar, e que não adianta, vai matar a indústria nacional. Não estou falando só de têxtil, hein? Mata a indústria nacional. Se você faz um movimento de abertura, vão abrir porque não sei o quê, porque foi muito protegido no passado, etc. Não é assim que a banda toca. A coisa... Não, até porque, para colocar todo mundo na mesma página, né? A gente lutou bastante, né, na época em que entrava de enxurrada aqui, produto chinês, de forma tão desleal, e a nossa tarifa, a gente fechou com o bloco em 35, né, para confecção, por exemplo. Pelas novas regras aí, começa com 10%, depois abaixa 20%, isso cai para 28%. Sim. Né? E já está entrando roupa chinesa nesses países muito mais do que nossa, né? Está entrando muito mais roupa chinesa na Argentina, que é nosso parceiro, né? Sim. E tem outro fator imagina também. Se baixar ainda mais essa tarifa. E tem um outro fator também, que é a questão de você
da necessidade dos controles de importação. Quando falar, não sei o quê, vamos abaixar a alíquota, vamos acabar com o preço de referência, né? Porque está protegido. Não é isso. Passa boi. Não, porque nós temos uma aduana super equipada, uma inteligência da Receita Federal maravilhosa. Ok, mas olha o tamanho da fronteira seca e olha o tamanho da fronteira mar. Então, esses movimentos são muito... tem que ser vistos com muito cuidado, com muita cautela. De novo, não é questão de protecionismo, é questão de isonomia competitiva. Ou então entrega a chave e acabou, não queremos. Nós abrimos mão da indústria têxtil e não queremos mais ter indústria. Ou não falo só da têxtil, falo da indústria, porque há 20 anos atrás a indústria de transformação representava 35% da arrecadação e quase 30% do PIB. Hoje ela continua representando 30 e poucos por cento da arrecadação e é 10,26% do PIB. Onde é que está essa conta? Onde é que ainda se tem fôlego para sobreviver? Então vamos devagar com a dor com o Santa de Barro. E justamente porque a gente tem um custo Brasil muito alto, que esses rebaixamentos tarifários eles não são desejados no momento, e coincidentemente, ou não tão coincidentemente, essa semana também foi lançada aí a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, né? Essa frente, comandada aí pelo deputado Alexis Fontaine, está tentando reunir o maior número possível de parlamentares, já tem 200, para que quando começarem as votações de reforma tributária, administrativa, segurança jurídica, ter força para realmente votar em bloco, né? Isso mesmo, tem que ser como trator. Tem excelente iniciativa e tem que avançar como trator, porque inclusive essa reforma, do jeito que ela foi colocada, tributária, como foi colocada com o governo, já estão falando de um CBF do 12%, já é aumento de carga. Nós estávamos discutindo isso ontem na reunião de diretoria da Fiesp. Daí o Paulo Guedes já falou, não, nós botamos 12, mas dá para chegar em 10. Quer dizer, já botou o número, já botou o bode na sala para tirar. E nós temos um estudo que inclusive vai ser enviado para o presidente do Congresso, para o presidente do Senado, em reunião, uma live que nós tivemos com ele hoje, para ele ver que o número ideal é 8, né? Então eu acho excelente essa iniciativa da Frente Parlamentar para buscar votações em bloco e mobilizações em bloco também, porque os setores produtivos têm que ficar muito atentos a isso nesse momento todo, porque eu nunca vi reforma tributária em que alivie carga tributária. Então, de novo, sonho, né? Muito cuidado. Até porque eles tiram aqui e criam um outro negócio lá na frente, né? Sempre assim. A gente já está acostumado. Mas, enfim. Bom, antes que os nossos convidados morram de tédio, porque esse é um assunto muito, né, do dia a dia do Sinditêxtil, né? Falar, né? Não, imagina. Tem uma notícia boa, você quer falar aí? A Desenvolve liberou aí mais linhas de crédito, não foi? A Desenvolve São Paulo é um banco daqui do estado de São Paulo de apoio, principalmente a micro e pequenas empresas. Estão desenvolvendo diversas linhas. Nós do Sinditêxtil São Paulo temos uma excelente interlocução com a Desenvolve São Paulo. Ontem houve também uma live tratando só de linhas de financiamento para sustentabilidade, viu, Ale? Sustentabilidade também, que inclusive está dentro do propósito do Sinditêxtil, né? Promover a competitividade global dos negócios do setor têxtil de São Paulo de forma sustentável. Então a Desenvolve está com um leque muito interessante de produtos, principalmente voltado a pequenas e médias empresas e com baixo nível de burocracia. Então eu recomendo muito. O site é muito fácil de se visitar e o Sinditêxtil tem toda uma interlocução especial com a Desenvolve para empresas do nosso setor que precisarem. Crédito, gente. Crédito que todo mundo procurou muito na pandemia. Tá saiu pouco, agora tá saindo um pouco mais. Tomara que eles consigam. O crédito foi um dos últimos itens no ano passado daquela agenda do fundo do poço que nós vivemos. Saiu a questão tributária, saiu o benefício emergencial, saiu o programa de manutenção de renda e emprego, mas a grana demorou para sair. Já tinha muita gente indo para o vinagre quando o dinheiro começou a aparecer. Por falar em gente indo para o vinagre, tema de hoje, nós vamos fazer nosso primeiro podcast falando sobre
recuperação judicial. É um tema pesado, mas a gente trouxe aí um fera para falar sobre isso. Fizemos uma entrevista de uma pessoa que está passando, um empresário que está passando por recuperação judicial, como que isso afetou ele, afetou a empresa, afetou a família e como é que ele tem enfrentado isso. E a Alexandra vai contar pra gente como é que rola isso nos pequenos, porque pequeno não pede recuperação judicial, né, Ale? Pequenos estilistas, não, amigos... para de trabalhar, vai fazer outra coisa. Exatamente, né? Paga fornecer, alguns pagam fornecedor, deixa de pagar imposto, aí aquela empresa fica uma empresa comprometida, aí depois vai trabalhar em outra empresa. Muda de área até, né? Acho que a questão que seria interessante saber assim, o que as pessoas têm que fazer para não entrar na recuperação. Né? Exatamente. Porque depois que você está lá dentro, não tem nem fôlego, né, Ale? Mas assim, o que fazer antes, né? Acho que a questão da inovação, eu sei que parece que acho que a gente teve uma questão que a gente gasta, principalmente na parte de confecção, a gente gasta muito dinheiro com marketing e pouco dinheiro com inovação, né? E hoje em dia, sendo inovação uma mistura de sustentabilidade e tecnologia, né? Um produto, para ser inovador, ele tem que nascer sustentável e tecnológico. A gente deveria ter feito isso, porque eu vejo muitas startups, às vezes com um monoproduto, com um produto só, uma coisa mais simples, mas muito tentando levar esse caminho à frente. Claro que é mais difícil com, né, a indústria têxtil, é a indústria mãe da Revolução Industrial, né? Nós fomos a primeira indústria, né? Então a gente tem esse peso da tradição, daquele modelo industrial, assim. E são empresas grandes, né? Difícil de se movimentar. E muitas delas ainda são familiares, né? Familiares. Então, a maioria. E cada vez acho que vai ser mais familiar, assim, eu acho. Acho que isso não vai... Acho que mantém os dois movimentos, assim. Mas quando a gente fala de slow fashion, de uma moda mais 100 miles, que essa moda feita mais local, né? A gente tem muitos consumidores aqui dentro, né? Do país, né? A gente tem um mercado interno gigantesco, né? É que todo mundo ganha muito mal, então a indústria se baseia só na precificação. E uma indústria que só vende preço cai no limbo. A gente tem feito grandes movimentos aí para mostrar, né, que você tem que desenvolver uma identidade, você tem que trazer inovação, você tem que trazer um produto diferente e tal. Mas a história aqui do nosso entrevistado passa por todos esses problemas que ele enfrentou. Problema de estar no mercado que ele não devia estar, problema de ter sido, ele fala, ganancioso. É incrível. Eu queria, então, para a gente começar esse bate-papo e passar aí, Pacheco, vamos ouvir como que essa pessoa chegou à condição de recuperação judicial. Eu entrevistei o Álvaro Jabur Maluf Júnior. Hoje é o CEO do grupo Camisaria Colombo. Lembra? Camisaria Colombo. Camisaria Colombo. Famosa. Meu primeiro terno foi Colombo. Nossa, quem nunca? Olha, Colombo, gente, tem 104 anos. Pra você ter uma ideia. Já teve mais de 200 lojas no Brasil e tá em recuperação judicial. E ele conta pra gente como tá sendo difícil enfrentar aí a recuperação judicial. Como é que ele chegou à recuperação judicial? Vamos ouvir. Eu estou desde 1982. Eu assumi a empresa quando tinha uma única loja. Até 2010, a família e o crescimento, nós andamos sozinhos. Cheguei a 210 lojas sozinho, com um faturamento aí da ordem, na época, de 400 milhões, tá? Aí você começa a ser sondado por fundos, aquela coisa toda, aquelas promessas de IPO. Você entra num sonho que é um erro. Eu tinha uma empresa capitalizada,
eu tinha uma empresa saudável, a família tinha patrimônio, e nós entramos nesse negócio de fundo, de incha a companhia, os custos aumentam substancialmente, você passa a não ser mais uma empresa de varejo, você passa a ser uma empresa que só busca comitês, executivos, altos salários, e aí a coisa, endividamento, não, quando fizer o IPO a gente paga o endividamento, aí vem uma crise, não sai o IPO, o endividamento está lá, o fundo vai embora e te deixa com o pincel na mão. E aí você luta para que isto não aconteça, a recuperação. Você é a família, é o nome do meu pai, vou acontecer. Isso é um erro. Se eu pudesse aconselhar, eu diria o seguinte: o problema de uma companhia, de uma quebra de uma companhia, não é um problema do endividamento, é o problema do fluxo de caixa. E quando você atrasa qualquer compromisso, começam a te puxar linhas. E este puxar linhas acaba com a companhia. Porque você sai de um ciclo positivo, de um ciclo virtuoso, e entra num ciclo vicioso. Então, se eu pudesse ou dar algum conselho, enquanto você tem um fluxo de caixa positivo, mas vislumbra que isso não vai poder ocorrer no médio e longo prazo, faça uma recuperação transparente, conversando com fornecedores, conversando com credores. Mas vamos comentar o seguinte, ele foi entrando num círculo vicioso, né? Conta aí pra gente, João, você que conhece mais o caso. O Álvaro, ele reúne, antes de mais nada, assim, características muito interessantes de um empresário, e é algo realmente encantador no trato com ele, ver como ele lida de uma maneira muito, muito aberta e muito tranquila com relação às dificuldades que ele enfrenta e que ele vem enfrentando, né? Isso gera, naqueles que estão no entorno e que o conhecem, uma esperança de que, se tudo correr bem, ele consiga sair dessa crise. Mas não é um cenário fácil, não vai ser uma tarefa fácil, muito pelo contrário, né? Ele vai ter um trabalho... E ele disse que ele demorou, né? Ele disse que ele demorou para pedir a recuperação. Como que geralmente os clientes... Ele demorou porque entra numa coisa que, na verdade, passa pelo mesmo problema do empresário pequeno, que passa pelo empresário que tem a origem dele, como tem a origem familiar da Alexandra, que é algo que também tem na minha linhagem familiar. Eu não sou libanês, não tenho origem árabe, mas eu sou descendente de portugueses, e a gente vê isso na família. Eu tenho caso familiar que eu posso depois contar para vocês oportunamente, que também é algo que mostra um pouco disso, que passa pelo seguinte: o empresário tem uma dose muito grande de orgulho quando ele tem a família empenhada no negócio, né? E ele passa muitas vezes por entender que, de forma equivocada, que o negócio, por ser dele, por ele fazer aquilo a vida inteira, ter 5 gerações da família naquele negócio, que aquilo é feito do melhor jeito possível, da forma mais eficiente, que o produto dele é maravilhoso, que o mercado consome e que nada vai dar errado. Então ele simplesmente acredita, né? Se você fosse colocar isso na venda de um carro, é o seguinte: o empresário, não só desse setor, mas muitas vezes o empresário que tem a família arraigada naquilo, ele acha que vale mais ou que vai dar mais certo porque é dele e ele sabe fazer. Então, ele demorou muito, como 99% dos empresários que têm a família no negócio acabam se encontrando num cenário de endividamento, né? Mas, no caso do Álvaro, existe um fator que é interessante de se constatar hoje, que ele e o grupo, né, a família, que ainda tem alguma relação com o negócio, consegue enxergar onde é que esteve o erro. E o erro foi, dentre outras coisas, um pouco de gula, né?
Era um empresário que ele realmente, e o grupo, eles eram empresários que eles não precisavam dar o passo que deram, mas foram adiante olhando a proporção daquilo. Então não tem só a ganância financeira ali, tem a questão do orgulho familiar, de imaginar no legado que se deixaria numa empresa centenária, tendo uma relação harmoniosa e virtuosa até então com um dos maiores fundos de investimento em participação societária do Brasil. Sabe, né? Uma coisa que me chamou a atenção quando ele falou, que eu acho que é uma coisa que os pequenos não têm isso, é muito pelo contrário. Ale, ele falou assim para mim: quando você é grande, tudo quanto é fundo de investimento, analista, banco, nossa, eles... Isso! E você vai sendo envolvido por encontros regados a champanhe, vamos fazer uma IPO, né? Vamos abrir o capital, né? E ele falou assim, eu fui sendo enrolado, né? Como uma sucuri, me deixando ser enrolado e pelo orgulho. Já os pequenos é bem difícil conseguir ser cortejado, né? Para colocar um dinheiro. Eu quero colocar um dinheiro nessa sua lojinha. É muito difícil, mesmo assim, fale porque não consegue. Se tiver um produto muito inovador, mas assim, as pessoas, a moda, que é uma indústria, até pouco tempo da magreza, é uma indústria muito gulosa, né, João? Assim, a gente tem aí, nossa, dezenas de casos de gula, né? Assim. Mas você falou um negócio interessante, Ale. A palavra inovação é algo que está constante na nossa conversa, e isso passa de um modo que é bem interessante, aliando duas coisas que você disse no começo da sua fala, que me chamaram a atenção, que é, hoje você tem, eu consigo enxergar, olhando para o empresário que não tem um porte ou uma magnitude de uma Colombo, não é uma empresa de alcance global, como uma Puma, como uma Nike da vida, ou outras do alto luxo, pensando no pequeno, ele pensa em inovação sim, então ele busca um bom produto, mas ele tem a visão, muitas vezes, de startup. Então ele quer ser, porque ele está circundado por aquela cultura do unicórnio, então ele quer ser um unicórnio, ele só olha para isso, né? Mas se você for projetar isso para a realidade, pensando na ponta que vai ser o varejo, você não consegue só trabalhar pensando no seu produto, você tem que trabalhar pensando no teu processo e pensando nas tuas pessoas. Então, e isso volta um pouco para aquela fala do Álvaro na entrevista com a Lígia, né? Então, ele estava na outra ponta, que era o seguinte: as pessoas viraram simplesmente executivos que ocupavam uma sala e que não conheciam também o produto e a venda. Isso é um perigo. O executivo tem solução para tudo. Exatamente, e acabaram encarecendo o processo. E tem uma coisa que é muito importante nisso tudo, que é você conseguir... João, desculpa te interromper. O que encareceu o processo? Os grandes executivos? Foi isso? Sem dúvida. Uma das coisas que você coloca, né, no encarecimento do teu processo é uma empresa que... em vez de ter todo mundo focado em fazer produto novo, em desenvolver uma marca diferente, em atingir um novo público-alvo, você coloca um board com 15 executivos que cada um ganha R$200 mil por mês. E como é que você faz para pagar toda essa gente, né? Então, e o cara fica, e aí é um ponto importante, e ele fala do caixa. Isso é um negócio que todos os empresários que chegam até nós, normalmente eles não conseguem enxergar isso, porque ele muitas vezes até usa uma assessoria financeira externa, mas é um cara que tem o mesmo vício, muitas vezes, do executivo que ocupa a mesa para fazer peso, que é um cara que só vai olhar o DRE da empresa, e ele não consegue fazer uma conta de verificação da geração de caixa disponível. Então ele fica querendo olhar número macro, vendo balanço bonito para pensar em IPO, para fazer uma publicação bacana no jornal e colocar um selo de um case de sucesso no portfólio dele. Só que muitas vezes a empresa está dando lucro e ela vai falir mesmo assim. Isso é uma coisa que todo empresário precisa ter cuidado, que quando eu falo da história familiar,
foi algo que eu vi, né? Eu, por uma questão de saúde dentro da família, tive o negócio da família, que é varejo, não é têxtil, é combustível, mas que foi empurrado para mim, né? São 2 filhos, um médico que não vai olhar para isso, um advogado que acharam que tinha mais condição, e caiu, então, venda de combustíveis na minha mão, diziam para mim que o negócio estava à beira da falência, né? E qual era o grande problema? Parecia que a sociedade ia mal, mas o que existia de grande dificuldade era que não se casava mais a geração de dinheiro com a agenda de compromissos. E se você tiver uma estrutura caríssima, você só afunda, você só se enrola. Vai, né? Sugando rapidinho o caixa. Exatamente, Pacheco. E o Pacheco não vai me deixar mentir. Vai ter uma série de empresários e com aquela coisa familiar, ele faz aquilo durante 20, 30, 40 anos, daquele mesmo jeito, ele não está olhando para o financeiro dele. A família inteira está olhando em comprar aquele rolo de tecido, em trabalhar daquela mesma maneira, em fazer aquele mesmo produto, vender e depois entende que a conta não fecha. Né? Vem o segundo passo da corrente macabra, que é o endividamento. Né? E quando você entra nesse ponto, você já tem um problema sério para resolver se você não conseguir, com esse recurso novo, como eu posso dizer, honrar ou cobrir a tua deficiência de caixa. Né? A história do puxando linha que ele foi falando, vai puxando linha. No caso da Colombo tem um agravante que era o seguinte: eles tinham, quando ele se abraça com o fundo, ele tem o brasão do parceiro econômico dele, né, dizendo que ele é uma grande empresa e que ele tem ele tem uma costa larga, uma costa quente, coisa que o pequeno empresário não vai ter, né? E ele teve a puxada de linha por conta de uma movimentação de desinvestimento, que casou com um ambiente de crise econômica, somada à incerteza de uma alternância não, né? Uma eleição, um período eleitoral, né? Então, teve uma questão de uma eleição presidencial que virou gatilho para uma mudança econômica que afetou muito diretamente a companhia, e isso gerou um desencaixe, as linhas começaram a sair e ele foi para aquilo que é algo que é comum para o empresário pequeno. Ele foi lutar para segurar a empresa, porque é o nome da família, ele vai se abraçando, ele vai empenhando o próprio patrimônio e o patrimônio dos que estão ao redor e lutando. Por falar em família, eu queria colocar agora mais um insert para vocês entenderem que a história só estava começando e que o maior impacto veio agora, em cima da família, e como que do dia para a noite, no mercado, ele virou bandido depois de 104 anos. Escuta essa. Isso é muito duro. Graças a Deus, o meu pai não viu. Meu pai faleceu em 2008 e não vivenciou isso. Quem administra hoje, o único da família que está na companhia sou eu, tá? Minha irmã nunca esteve, minha mãe nunca esteve, eu tinha um irmão que era sócio da companhia e saiu em 2018, tá? Mas tudo numa ótima, a nossa relação familiar, ela é maravilhosa, com muito respeito. O que machuca muito? A recuperação judicial, e aí a justiça, principalmente o lado trabalhista. Eu tenho 4 filhos que nunca trabalharam na empresa, nunca participaram da empresa, nunca foram sócios da empresa. Como é que bloqueia a conta de um filho meu de 17 anos? Então, por eu estar passando um problema, eles têm que pagar por isso? Como é que pega a minha mãe com 84 anos e bloqueia uma aposentadoria da minha mãe? Porque ela é minha mãe? Então, isso é que eu acho que precisa melhorar e evoluir muito no país. Porque, assim, a empresa tem dificuldade? Tem. A empresa tem recuperação judicial? Tem. Eu sou gestor, assumo isso. Sim, assumo. Mas eles não têm nada a ver. Não, quando ele falou que suspenderam a aposentadoria da senhora de 84 anos, nossa...
Mas isso é normal, João, fazer isso com quem pede? Não deveria, né? Não deveria ser normal, mas nós sabemos que acontece de tudo. O Brasil, não pela dinâmica da recuperação judicial em si, mas por essa cada vez mais sedimentada litigiosidade das pessoas, acaba até pela quantidade enorme de litígios tramitando na justiça, virando campo fértil para algumas atrocidades, para alguns atropelos aí à própria segurança jurídica, e isso acaba atingindo mais duramente, sem sombra de dúvida, o empresário endividado, né? Mas a dívida foi para o CPF dele? A dívida é originalmente da empresa e acaba chegando num certo momento, após trâmites processuais muito chatos de contar numa conversa como essa, então eu vou pulá-los, mas as dívidas acabam sendo redirecionadas, vamos assim dizer, para pessoas físicas, normalmente, em primeiro plano, os sócios da empresa, e depois, a depender da forma em que os processos de execução vão seguindo, muito especialmente na Justiça do Trabalho, é o maior foco, eles acabam dragando tudo que gravita a pessoa do devedor. Exatamente, né? João. Escuta essa segunda parte, onde ele fala dos bens que ele perdeu. Escuta só. Eu tinha, em 2014, eu tinha 110 imóveis declarados no imposto de renda e tinha 75 milhões na minha conta da pessoa física. Não sobrou absolutamente nada. Nada. E eu tenho mútuos com a companhia que não é mútuo feito. Eu tenho extratos bancários que comprovam que eu coloquei tudo em 2015. Então, eu me sinto bem? Eu encaro qualquer credor de cabeça erguida, por mais que ele possa, mas de cabeça erguida. Aconteceu. O problema tem N motivos, existe erro da minha parte, eu aceitei, o fundo entrou, ele endividou a companhia, mas eu aceitei, eu faço parte disso, e eu tenho que responder por isso. E vamos atravessar isso de cabeça erguida. Agora, mexer com pessoas que não tem nada a ver, eu peguei a casa o avião e botei no nome de alguém. Isso que seria errado, que seria absolutamente errado, mas a gente não fez absolutamente nada. Então, não acho certo que as pessoas não envolvidas sejam envolvidas. Então, acho que tem que melhorar. Existe sacanagem? Lógico que existe. Tem gente... Quem fez a sacanagem, que pague. Se você tem, olha, peguei o dinheiro e botei na conta desse. Ok, pega o dinheiro. Eu não vejo... Agora, se não tem nada a ver, é só para pressionar, para fazer... Eu acho isso que nós temos que evoluir muito com isso. Nos Estados Unidos, quem passa por uma recuperação, ele é tido como um empresário preparado. E é o que passou, né, o que está passando e o que vai passar. Aqui, você tem uma criminalização, você vira meio no dia 1. A palavra até pesada, bandido, não gosto nem de pronunciar, mas tem esse lado que eu acho isso um absurdo. É verdade. Essa visão meio policialesca, né? Não, o cara pediu RJ, deu tombo na praça e tá bonitão em casa, né? Não é bem assim, só sente quem tá sentado na cadeira mesmo. É lógico, tem aqueles que ele falou, né? Que faz a sacanagem, transfere patrimônio, etc. Mas a gente sabe que ninguém entra numa RJ porque quer, né, João? Ninguém entra, isso não é uma prerrogativa nem do Álvaro, nem da companhia da qual ele é CEO. O pedido de recuperação judicial acarreta imediatamente uma condição de leproso comercial, né? Então, naquele exato momento, ninguém mais quer fazer negócio com o devedor em recuperação judicial, tanto que há recentemente, né, uma inovação legislativa que entrou em vigor no começo desse ano para tentar melhorar o ambiente de negócios no pós-pedido de recuperação judicial, que é justamente você criar mecanismos pelos quais a empresa consegue obter linhas de financiamento, né? Então, uma delas é você criar a figura do deep financing, que é basicamente você manter o devedor na posse
dos bens necessários para o exercício da sua atividade. Então pode ser um imóvel operacional, pode ser o seu estoque, pode ser maquinário, equipamento, o que quer que seja, mas dando isso como garantia para dívidas contraídas pela empresa, como uma forma de alavancar ou fomentar o exercício da atividade da empresa nessa tentativa de recomeço, porque a recuperação judicial ela é a materialização daquilo que se chama em algumas correntes do direito de direito ao recomeço. O empresário ele não pode ser tido como é no caso um cara que entra em recuperação judicial, como um criminoso, né? Ele não é um par da sociedade, ele é um cara que ele está tentando salvar a empresa dele, algo que ele construiu com muito esforço, né? Então vem essa inovação legislativa para tentar ajudar, né? Sabe o que eu achei mais chocante? Você tinha dito, mas quando ele falou, parece que o pesadelo se concretizou, né? Quando sai publicado, porque tem que sair publicado no jornal. E aí ele falou assim, a partir do dia que sai publicado, uma empresa de mais de 100 anos, você vira, assim, todo mundo sai correndo. E aí ele me contou dos funcionários. Por mais que você chegue e converse com os funcionários, o que teve de gente traindo, assim, ele fala dolorido, assim, né? De gente, desde funcionário até velhos parceiros de mercado, todo mundo se afasta, você virou um leproso. Nossa, foi sem dúvida. E recentemente teve vamos dizer assim, um novo capítulo, uma renovação, porque a história da reestruturação da dívida da Camisaria Colombo ela não é nova, ela já tem aí pelo menos uns 7 anos. Então eles tentaram uma recuperação extrajudicial lá atrás, 2014 para 2015, um processo que até certa medida teve sucesso, porque a empresa sobreviveu até hoje, continuou gerando valor, continuou no mercado, ainda tem a sua força, não é? Mas, obviamente, não gerou o resultado esperado por todos os movimentos que circundaram a companhia. Então, assim, eles ainda tinham resquícios da presença de fundo trabalhando ali, então aquela coisa que muitas vezes o interesse maior é financeiro para recuperar investimento, não necessariamente a salvação da companhia. A economia não ajudou muito, considerando todas as incertezas que nós tivemos de 2016 por diante. Aí, em 2018 a coisa degringolou e eles tiveram que se preparar aí para pedir a recuperação judicial, mas a recuperação judicial deles não é nova, né? Ela é um processo de 2020 que teve uma demora muito grande pelo tamanho da empresa, então teve uma demora muito grande para ser analisada a questão formal, se ou não ia deferir o processamento do pedido, qual era o lugar certo para julgar, uma série de questões formais, então demorou muito para se decidir se ia julgar em São Paulo ou Cuiabá, e eles estão vivendo. E o deferimento do processamento, que é quando efetivamente o juiz apita e o jogo começa, aconteceu agora, no mês de junho de 2021. Ele falou que pediu, ele falou que pediu na pandemia, antes não, no comecinho, aí entrou a pandemia e aí só saiu agora. A Lê tinha falado, e acho que isso é uma coisa que a gente teria que abordar agora, que eu acho que é o seguinte: ok, o que fazer para não entrar na recuperação judicial, né, Ale? Quais são os sinais? Acho que o João falou um pouquinho sobre isso, mas acho que a gente podia complementar a pergunta da Lígia. Eles em algum momento, levaram em consideração uma questão estrutural da moda, de que a Colombo saiu de moda, de que não tem o que fazer quando você passa a usar moletom e camiseta e não mais camisa e terno, quando o Zenha tira da frente da sua loja todas as gravatas e coloca tênis, né? Todas as vitrines do Zenha, tirou a gravata, olha você como você está vestido, você não está vestido de terno, apesar de ser... Então, assim, quer dizer, passou pela cabeça deles uma coisa maior, assim, que moda não é arroz, né? A gente não come todo dia, as coisas são muito rápidas, a gente engole a gente mesmo. Essa é a moda. A moda é uma indústria que descarta
o que foi criado há 6 meses, 3 meses. E a gente descarta pessoas, a gente descarta indústrias também. É uma indústria cruel. Né? E você entra no site deles, se você entrar aí agora no site deles, eles falaram assim, que o tema deles é assim, é roupa clássica, dentro da moda, porém acessível. Ok. Pois é, pensando no preço. Eu acho que eu não sou o João, mas eu acho assim, quando você começa a se basear por preço, o fracasso chega. Não sei, o que você acha disso, João? Esse seria o primeiro... Eu acho que a gente passa um pouco por algo que a gente já mencionou mais cedo, que é a história da receita, né? Então é algo que você vai encontrar numa empresa que tem um controle familiar, que aquilo sempre deu certo. Eles sempre fizeram isso, eles sempre souberam fazer isso. Então, eles sempre souberam vender a roupa para o público-alvo predominantemente masculino, predominantemente social, predominantemente a um preço acessível, e é algo que eles sempre souberam fazer. Se você for olhar no grosso e examinar o fundamento, você acaba, assim, e eu te falo, é só estar com o Álvaro 5 minutos, você vai concordar que a receita está certa, mas não é só disso, porque ele perde mercado, ele perde oportunidade, ainda mais estando num ambiente que é, como você sabe muito melhor do que eu, extremamente veloz, né? Extremamente voraz por novidade, né? E muitíssimo cruel, arrisco dizer que mais cruel do que o próprio mercado financeiro, né? Então você acaba perdendo muita oportunidade, você acaba perdendo geração de valor em cima da sua marca, e isso pode te gerar malefícios. Mas uma coisa que eu queria falar, voltando um pouquinho pro meu campo, eu gosto de puxar, vocês vão ver que eu vou puxando a sardinha pro meu lado sempre, é que, Lígia, não é um problema entrar em recuperação judicial. O que o empresário precisa saber é que uma das mazelas é que ele vai passar por um cenário em que ele vai ganhar uma etiqueta de malfeitor do mundo. E depois disso, a coisa muda. A gente tem exemplos no setor, se não for no têxtil, a gente vai encontrar perto, a gente vai encontrar no calçadista, que também foi muito castigado pela pandemia, que empresas em recuperação judicial que elas estão justamente se pautando no relacionamento para se reerguer, né? A gente tem dentro de casa, assim, nosso foco não é só a recuperação e reestruturação de empresas, a gente também trabalha para empresa que é, por exemplo, credora de uma empresa em recuperação judicial. E numa dessas, uma empresa do segmento de vestuário e lifestyle, de alcance global, uma empresa alemã, vem nos procurando incessantemente porque vários parceiros dela estão em recuperação judicial e normalmente a receita é a mesma. A empresa está em recuperação judicial, mas haverá no cenário de negociação com os credores uma condição mais benéfica para aquele parceiro que continua fornecendo produto para o varejista revender, ou continua fornecendo matéria-prima para esse cara fabricar, continua mantendo as linhas para eles operarem juntos. Então, essa coisa do capitalismo de laços tem se tornado cada vez mais viva e cada vez mais constante no ambiente empresarial para se conseguir construir a ponte necessária para atravessar a crise econômico-financeira, que só se agravou de 2020 para cá, né? Então a gente tem assim, um aumento exponencial dos casos de insolvência, pensando em recuperação judicial e falência, mas eles são absolutamente subnotificados. Aquela coisa do público é verdade, existem placares, você tem um movimento, o processo de recuperação e falência ele é público, ele gera publicações, ele gera aviso no mercado. Um operador de mesa num banco, ele vê a notícia passando na tela dele como se fosse um prompt, sabe? Como se fosse aquela coisa do Bloomberg. A gente está chegando aqui já no final, a gente está com um horário aí, e eu queria colocar o insert 3, eu vou considerar esse o nosso último insert. Eu teria mais um, onde ele agradece a alguns funcionários, mas esse que é o último, para a gente discutir esse último, que a gente já vai se encaminhando. Se eu pudesse voltar, se eu pudesse voltar, eu teria vivido mais com a minha família,
eu teria sido menos ganancioso, eu ficaria menor, eu não deixaria fazer endividamento, mas foi tudo feito. Então, se foi tudo feito, eu tenho que responder e resolver. E eu ia me aposentar, meio aposentar, vou ter que me aposentar mais tarde. É isso que eu encaro, porque eu tenho certeza que a gente vai vencer. Mas não é uma tarefa fácil. Para quem pensar em fazer, se prepare psicologicamente, porque a decepção com o ser humano não é uma decepção financeira, nunca foi pegada dinheiro, perdi os imóveis, paciência, perdi, vamos fazer de novo. Mas a decepção com o ser humano, ela é grande. É legal, gente, porque ele escreveu um livro e ele está publicando o livro, que ele diz que quando sair da recuperação judicial ele vai publicar o livro porque ele quer terminar a última página com chave de ouro. Mas que eu queria comentar com vocês. Ficaria menor, né? Dizer, isso. A gente tem hoje esse movimento, assim, essa coisa Rockefeller, Matarazzo, de todo mundo muito grande, que a moda sempre tem essa coisa. Eu acho que isso saiu de moda. A gente já viu tanto estilista também crescer, né, Ale? Nossa. De serem os grandes do São Paulo Fashion e de repente perceber a passarela em si, já é uma coisa que também tá, que hoje em dia a gente... As Fenites, as Fenatecas... É muito mais metaverso, porque você entra dentro e não você fica ali olhando aquele coisa de baixo para cima, né? Tem uma coisa que ele fala, ele falou que tá escrevendo, que ele fez o livro, tá esperando o capítulo final, que é a recuperação, mas tem uma coisa que ele falou assim, eu aprendi muita coisa, que é uma coisa que vocês já devem ter passado ou ouviram frase de novela, né? Quando o cara tá por cima, ele tem muitos amigos. Aí quando ele tá lá embaixo, some e os que eram amigos falam até mal. Ele diz no livro a grande decepção com o ser humano. Não foi com a empresa, foi com o ser humano. E não foi perder os imóveis. Eu vou só sobre o que é bom mesmo agora. Faz a limpa, né? Ele quer diminuir mesmo. Também muito relacionamento. A gente é uma coisa de muito relacionamento. E também eu acho que hoje em dia é mais estudo e produto e menos aquela coisa festa, daquela moda que a gente teve. Aquele oba-oba todo, né? Não reverberou no varejo. Gente, desde que eu entrei na moda, que eu cheguei no Brasil... em 2000, 99, tanta gente que quebrou, gente grande. E a moda pulverizou. Tem muitas empresas pequenas, médias, menores, micro, né? Podem ter muito mais. Ele diz que fechar uma loja, hoje, para ele, não é um fracasso. É tomar uma decisão rápida e necessária. Ô, João, o que um escritório de advocacia faz, hein? Num trabalho desse? Desculpa a pergunta muito básica de uma jornalista. O que vocês fazem, basicamente? Adoro ler por causa das perguntas básicas. Depende muito de quem é o advogado, né? Eu posso falar por mim e pelo nosso time, né? Nós, por sermos talvez mais tendentes a estarmos próximos dos nossos clientes do ponto de vista humano, e o Pacheco não me deixa mentir, porque nós temos aí um relacionamento profissional também de longa data, né? A gente hoje cuida não só do processo de reestruturação na assessoria, de toda a parte de diagnóstico, de assessoria na tomada de decisão e na condução das negociações e da parte efetivamente formal, processual, a briga intensa no dia a dia para segurar uma empresa em recuperação judicial, porque na verdade você acorda todos os dias tendo alguém querendo puxar o seu tapete e você precisa provar para você, para os seus funcionários, para os seus parceiros e para o judiciário, então para o mundo inteiro, que você merece mais aquele dia de vida. Então é uma batalha diária para a empresa de recuperação judicial, e você tem do outro lado o mundo tentando puxar o tapete do empresário, né? Então a nossa atividade ela tem um pouco de psicólogo também, né? Então você precisa hoje segurar na mão do teu cliente, se aproximar dele, auxiliá-lo a tomar a decisão mais acertada, fazer com que ele enxergue que existe uma separação entre ele, a família e a empresa, para que ele não
se deixa envolver a ponto de verdadeiramente deixar a vida dele esvair, abraçado com a empresa, né? Que é aquela coisa que a gente ouve na entrevista putz, se eu pudesse voltar atrás, uma das coisas que eu faria seria voltar a atenção um pouco mais para a família, né? Então a gente abraça também o empresário que precisa ser cuidado, porque a advocacia, ela é, antes de mais nada, uma ciência humana e, como tal, ela é a única que é capaz de tratar dos males da alma, que nessas horas eles afloram, tá? Então do nosso lado nós temos um pouco de, a gente tem um pouco de cientista maluco, a gente tem um pouco de jurista e a gente tem que ter um pouco de ser humano acima de tudo, né? Para contornar essas situações, para enfrentar e cruzar a ponte. O recado que fica do meu lado é que o empresário ele não precisa ter medo, ele precisa ter só preparo e cautela, ele precisa saber perfeitamente a situação em que ele se encontra e tomar a decisão com base em fundamentos. Se ele quiser simplesmente lutar cego, ele vai perder e ele vai afundar. E se ele não souber conduzir um processo de reestruturação, ele também vai perder e vai se tornar falido. E a dor é muito maior. Então a questão é preparação, é cautela, é resiliência, né? E a decisão tem que ser amparada em fundamentos. Então ele precisa conhecer o negócio dele, ele precisa conhecer o número dele, ele precisa conhecer as consequências do que ele vai fazer, né? A lei de recuperação judicial, hoje ela é um bom mecanismo, ela é um bom remédio, mas existem armadilhas, né? Hoje em dia um empresário não tem na recuperação judicial um lugar seguro se ele não tiver uma boa receita para pagar os seus funcionários, do que é um período mais curto, se ele não tiver um fluxo bem estruturado para pagamento dos demais credores, e ele precisa pensar no que ele vai fazer para ter uma saída para as dívidas fiscais. Se ele não tiver essa receita, ele precisa encontrar uma outra opção, né? E outra opção que ele pode ter ainda na lei de recuperação e falência, ele tem a recuperação extrajudicial. Ele tem um mecanismo que ele não é tão abrangente, ele é mais spot, mas ele pode servir para o empresário que não consegue abraçar. E muitas vezes o empresário vem tão estressado, o negócio vem tão estressado, que não tem caixa para pagar todo mundo. Nem se eu for dar 90% de desconto, for pagar em 50 anos. Então ele precisa pensar em medidas mais estratégicas. Então o desafio diário do advogado nessa hora é conseguir juntar todas essas pontas, fazer a figura se formar, né, e resolver algo que é verdadeiramente um cubo mágico. Muito bem. Pacheco, arremata e corta aí pra gente. Arremata e corta. O começo foi bom, mas não conseguiu dar. Tem muito assunto, né? Muito assunto. Dá para continuar um monte, porque você pega essa visão do meio psicológica da vida do advogado. Humana. E daí eu ouvi tanta coisa aí, os insights da Lê, falando daquela visão do grande, que já não é mais, do descartável no setor e dos arrependimentos e também dos acertos, né? Que a gente vê, não tem receita do bolo, né? Não tem receita mágica. Mas se é para cortar, eu diria assim, não se deixar enganar. Eu acho que muito daquilo que se falou no começo de a minha família, o meu nome, o meu patrimônio, eu fiz assim, sempre deu certo, eu acho que são estándares que não cabem mais. Eu acho que hoje a coisa tem que ser tem que ter muita transparência com a gente mesmo, porque se não tiver, seja no processo, seja a falta de capacidade para enxergar que talvez esse seja o caminho, ou se entrar nesse caminho, continuar enxergando de uma maneira errada, vai cair no buraco da falência. Então, para cortar, ser honesto consigo mesmo nessas avaliações empresariais. Essa é minha palavra final. Bacana. Gente, tem tempo para mais nada. A gente tinha tanta coisa para conversar, mas vai ficar para o próximo Fio de Prosa. Obrigado para todo mundo aqui. E você que está ouvindo a gente. Obrigada a vocês, amei. A Lê estará conosco numa próxima. Vai estar
Porque a Lê fala pra caramba, hoje ela ficou mais assim, esse assunto é meio estranho, eu vou ficar meio que sacando aqui. Não, mas esse assunto é menos tradição, mais inovação, acho que foi o resumo aí, né? Acho que a tradição não ganha o pão no dia a dia, né? Vamos... Exatamente. Obrigada. Imagina. Quero mais, sim. Vamos. Obrigada, João. Prazer te conhecer. A gente vai fazer um de inovação e sustentabilidade, que aí só você que vai tagarelar. Vamos, prepare. Tá bom, gente. Valeu muito. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau. E esse foi o Fio de Prosa de hoje. Se você quer entrar em contato com a gente e tem alguma dúvida, sugestão, quer ser o nosso patrocinador, ou se você tem dicas de outras prosas, mande e-mail pra gente no fiodeprosa@sinditexto.org.br. A gente também tá no Facebook, no Twitter, LinkedIn, no YouTube. É só digitar Sinditexto SP. E por falar nisso, o nosso Sinditexto não é com demudo, ok? É Sinditexto com I e um SP no final. A gente se vê, até o próximo.